Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este tapete de retalhos. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lupanídeos. A peça deste vídeo é este tapete de retalhos. Com certeza você tem sobra aí de tecido das suas peças de costura criativa numa gaveta, numa caixa, e você vai conseguir aproveitar esses retalhos e ainda produzir uma peça super linda e exclusiva. Para fazer este tapete, eu usei vários tecidos em forma de hexágono. Para fazer esse hexágono não vai precisar de molde. E é uma técnica, diria até relaxante, terapêutica, que você vai fazendo, e aí depois consegue montar essas peças tão lindas. Com essa mesma técnica você pode usar, claro, para fazer tapete, mas também para centro de mesa, jogo americano, até mesmo coxa. Bora lá ver então como que eu fiz este tapete de retalhos. Materiais utilizados: retalhos de tecidos nas cores e estampas que você desejar. Para a base do tapete, 55 por 55 centímetros no tecido de algodão de poá, 55 por 55 centímetros na saja. A saja vai deixar o tapete um pouco mais pesado e mais encorpado. Passo a passo. Eu separo os tecidos que eu escolhi para o projeto. Eu vou usar uma tampa de Nescau como molde. A tampa tem 8,5 cm de diâmetro. Se você quiser menos trabalho para cortar e costurar os tecidos, use uma tampa maior. Como eu queria que o desenho final dos tecidos ficasse mais delicado, eu usei a tampa neste tamanho. Os hexágonos ficaram pequenininhos. Eu quis brincar com o desenho que ficaria no final. E também para conseguir aproveitar mesmo os retalhos menores. Eu fui me divertindo cortando e costurando tudo. Transfiro o molde para os tecidos. Você pode usar uma caneta comum porque o riscado não vai aparecer. Corto sobre a linha. Você pode cortar todos os tecidos de uma vez só ou ir cortando e escolhendo os tecidos. E como costurar cada tecido? Dobro o tecido direito com direito, o avesso ficou para fora, vincando bem. E dobro de novo. Importante dobrar bem direitinho, bem na metade do tecido, alinhando as bordas. Vinco o tecido nas dobras. No meio do tecido, eu dou um pontinho. Quanto menor esse pontinho, melhor, para ele não aparecer pelo direito. Tá vendo que tem um sentido do ponto onde eu entrei e saí com a agulha? Continua nesse sentido, seguindo a dobra do tecido, e eu vou continuar costurando sobre este vinco bem pertinho da borda do tecido. Dou um pontinho. Vou puxando a linha com delicadeza até alinhar a borda do tecido com o meio do tecido. Tem um vinco ali no meio, então alinha a borda do tecido com esse vinco. Vinco onde o tecido dobrou. Aqui nesse cantinho da parte dobrada, eu dou o segundo pontinho. Vou puxando a linha com delicadeza até alinhar essa pontinha com o meio do tecido. Vinco onde o tecido dobrou. E eu vou continuar exatamente igual. Aqui nesse cantinho da parte dobrada, eu dou o terceiro pontinho. Vou puxando a linha com delicadeza até alinhar essa pontinha com o meio do tecido. Vinco onde o tecido dobrou. Aqui nesse cantinho da parte dobrada, eu dou o quarto ponto.
Vou puxando a linha com delicadeza até alinhar essa pontinha com o meio do tecido. Vim onde o tecido dobrou. Neste canto da parte dobrada, eu dou o 5º ponto. Vou puxando a linha com delicadeza até alinhar essa pontinha com o meio do tecido. Vou vincando onde o tecido dobra. E se você fez tudo certinho, nessa última ponta vai ficar assim, terminando bem fininho. Na pontinha eu dou o 6º ponto. Vou puxando a linha com delicadeza até alinhar essa pontinha com o meio do tecido. Vinco onde o tecido dobrou. Pronto, as dobras estão todas feitas. E agora eu vou dar uns pontinhos para prender tudo no lugar. Só que esses pontinhos, eles pegam só o tecido de trás, não pode aparecer no direito. Vou fazer isso em todos os círculos. Eu vou fazer a base do tapete. Eu vou costurar a base primeiro e depois eu vou montar o desenho dos retalhos. Se você quiser que a base fique certinha com o tamanho final dos retalhos, você pode deixar o acabamento da base para o final. Monta o desenho dos retalhos e depois corta a base certinho seguindo esse desenho. E fazer o acabamento em viés. Eu não queria viés para esta peça, então na minha peça vai ficar uma sobra de tecido da base em toda a volta dos retalhos. Como eu falei, eu estou usando a sarja para o tapete ficar um pouco mais pesado e ele não ficar escorregando. Você pode usar o jeans também, pode até aproveitar uma calça velha. Ou algum material antiderrapante se você preferir. Posicione os tecidos direito com direito, alinhando as bordas. Eu vou costurar toda a volta, deixando uns 4 dedos para a técnica de abertura. Costurei. Vou arredondar os cantos. Eu estou usando um prato raso que tem 26,5 cm de diâmetro. Eu encosto o prato nas costuras e traço arredondado. Vou costurar sobre as linhas. Costurei. Corto as sobras de tecido com tesoura de picote perto da costura. Vinco os tecidos na abertura. Descosturo. Viro para o direito. Ajeito os tecidos na abertura. Vou fazer um pesponto em toda a volta, o que já vai fechar a abertura. Ficou assim. Dobro a base do tapete 2 vezes para marcar o meio.
A partir deste ponto, eu vou começar a montar os retalhos. Eu decidi que no começo eu vou fazer as filas só do mesmo tecido. E no final eu vou colocar os tecidos todos misturados, veja o que você gosta mais. E eu vou montando a sequência e vou já colando com cola para tecido. Daqui a pouquinho eu mostro melhor. Vai encaixando, girando os retalhos para ver onde que encaixa melhor. Por enquanto tá assim. Os retalhos estão todos colados com cola para tecido. Vamos começar a contagem? Tem o retalho do centro. Na primeira fila tem 6 retalhos. Na segunda fila tem 12 retalhos. Na terceira fila tem 18 retalhos. Na quarta fila tem 24 retalhos. E a partir de agora eu vou misturar a estampa e as cores dos tecidos. Estamos assim. A quinta fila tem 30 retalhos. Já na sexta fila, aqui não ia caber mais um retalho. Então, ela tem 34 retalhos ao invés de 36. Os retalhos ficariam para fora nessas pontas. Então, só nessas duas pontas que eu não completei. E agora eu vou preencher um pouco mais esse espaço que ficou nos cantos. Eu vou colocar uma fila de 4 retalhos aqui, então vai dar um total de 16 retalhos nos 4 cantos. E um último na pontinha, que vai dar um total de 4 hexágonos nos 4 cantos. Eu vou colando os retalhos com cola para tecido, assim eles vão ficando bem certinho no lugar. Vai ficar mais fácil para costurar depois. E também vai deixar o tapete mais resistente. Vou fazer isso nos outros cantos também. Ficou assim. No total, eu usei 125 retalhos para fazer o meu tapete. Vou marcar as linhas do quilting. Tá tudo colado, mas a cola não substitui a costura, ainda mais um tapete que vai ser lavado com frequência. Eu vou fazer as linhas assim, ó, tortas em relação à lateral do tapete. Tá vendo que aqui forma uma pontinha no hexágono? Eu vou costurar assim, ó, do cantinho até o outro cantinho sobre a ponta que forma. E eu vou acabar formando uma linha, porque eu vou pegando as pontas de todos os retalhos da mesma fila. Tô marcando com giz panda que apaga com o ferro. Eu vou marcando em toda a peça, mas se você prefere fazer já a costura a olho, fique à vontade, aí não precisa marcar. Marco da mesma forma no sentido contrário. Todas essas costuras vão deixar os retalhos bem presos e o tapete bem feito. Vou costurar sobre as linhas. Primeiro eu costuro em um dos sentidos das marcações. Escreva nos comentários. Entra, mas não repara na bagunça, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a nossa frase secreta. E depois no outro sentido. E o tapete ficou assim. Já passei a ferro para tirar o giz das marcações. Um tapete único e exclusivo, feito com aproveitamento de retalhos, e você vai poder dizer: fui eu que fiz. E aí, já conhecia essa técnica? Já fez outras peças com essa técnica? Conta pra mim nos comentários que eu vou amar saber. Não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar com aquela sua amiga que tá precisando aproveitar os retalhos que tem em casa. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.